transporte ferroviário, o transporte de mercadoria era feito através das tropas de burros. Então esse transporte era muito lento, porque se deslocavam daqui da região Juazeiro as tropas de burros para ir a Salvador pegar a mercadoria. Levavam mais de mês de ida e volta, né? As ferrovias, as estradas de ferro antigas, elas tinham um sentido puramente de penetração. Elas eram desbravadoras e incentivadoras da economia regionais. Partiam da costa, no sentido do interior, sem preocupação de articulação. Criou-se então uma verdadeira árvore de galhos soltos de estrada de ferro. O traçado das nossas estradas eram todos eles obedecendo o espigão. Você não vê estrada de ferro que corra no vale. E isso assegurava a possibilidade de trânsito durante todo o ano. Essas linhas eram muito sinuosas, era preciso que se obedecesse o traçado natural desses espigões. Os cortes eram feitos com pá, picareta e pequenas caçambas puxadas a burro. A gente pode avaliar o que era a tragédia de obras de movimentação de terra. A estrada de ferro Madeira Moré, estamos fazendo a linha. E os índios vinham que arrancavam. E os ingleses, para evitar que os índios arrancassem, ligou a eletricidade. Os índios vieram arrancar e quando arrancaram, morreram um bocado. Eu contei no mínimo 5 índios e uma cabocla. 5 índios e uma cabocla. Eu a passar em Periquito e Chocolatal, então aí eu fechei a vidraça, não? Para os índios me flechar e pegar na vidraça. Aí eles correram, gritando. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. E lá adiante eu dei 2 apitos e aí não vi mais. Adiante eu avisei o capataz, era Mané Ribeiro, que ele tivesse cuidado com a turma dele, que os índios estavam naquele trecho entre Periquito e Chocolatal. Esses trilhos datam de 1860, no trecho de Juazeiro a Petrolina. Foram implantados na época em que tinham vagões de pequena capacidade. Agora uma velocidade bem baixa, né? O traçado da linha é muito arcaico, muito antigo, um raio de curva muito apertado. E isso onera bastante a conservação da via. Se a linha estiver bem habitolada, a máquina nos encarreia. Se a linha estiver desabitolada, a máquina descarreia. E o cuidado da gente era esse, na conservação, para a linha viver na bitolada e não ter golpe. Golpe é quando uma junta está um em cima e outro embaixo, aí chama-se golpe. Você sabe que naquele tempo, um ferroviário que passasse a pé pela linha, encontrasse um trilho trincado, esse ferroviário era chamado no escritório e dava um prêmio para ele. Ele recebia um prêmio como ele sanou um problema que podia ter acontecido de um trem passar ali, ter um desastre e tudo. Então ele dava um prêmio em dinheiro para um camarada e ficava anotado lá no livro dos ingleses lá que ele sanou um problema da ferrovia. A primeira locomotiva da estrada de ferro Petrolina Teresina veio através do São Francisco. Desceu numa lancha e aportou aqui a Petrolina, no estado de Pernambuco. A chegada da locomotiva foi festiva, quer dizer, a multidão compareceu ao porto para ver a máquina que vinha impulsionar o progresso da região. Em 1914, para fazer economia do carvão, a gente foi obrigado a queimar lenha verde, não? E a gente passou muito mal com a lenha verde. Então os maquinistas pediram para dar 2 caixas de carvão inglês, então criava a brasa com branco. O carvão nacional, as nossas máquinas da Leopoldina não eram muito apropriadas, por causa das grelhas ser fixa, né? Então ele dava muita cinza. Então conforme ia só acumulando o carvão na fornalha, ele ia se transformando em cinza e em determinado tempo tinha que parar para poder tirar a cinza.
maquinistas de antigamente, eles tinham mais prazer, mais satisfações de trabalhar numa máquina dessa a vapor, porque era mesmo que ele está na casa deles, tá compreendendo? Eles tinham um zelo, compravam até caó, aquele de limpar, aqueles amarelos, aqueles tudo. Eles choravam às vezes quando a máquina saía de reparo, eles iam, acompanhavam. Eles tinham ciúme igual como tivesse da própria mulher dele, né? As máquinas eram limpas, viu? Hoje em dia que se vê, hoje não tem mais esse gosto, né? Porque os maquinistas não são afetivos numa máquina só. E eles não, na máquina, eles eram afetivos, acompanhavam até o reparo das máquinas, tá compreendendo? Então eles tinham o zelo de limpar. Pagava até gente particular para ajudar quando a máquina chegava, eles limpavam, viu? As máquinas de antigamente, então o serviço era mais penoso, porque tudo era feito aqui, tubulação, tudo feito manual. Portanto, as máquinas de hoje são melhores porque tem menos serviço. Mas as antigas, a antiga Maria Fumaça, era mais serviço, era mais penoso. As estradas de ferro não tinham o monopólio de transporte, mas as estradas de ferro ganharam o monopólio por via indireta, porque todas as mercadorias, principalmente o café, eram entregues nas estações de estrada de ferro e recebia o fazendeiro como comprovante do embarque que ele havia feito o conhecimento de frete. Este conhecimento de frete era um título negociável mediante simples endosso. Então o fazendeiro procurava exportar pela estrada de ferro, tendo em vista a existência do conhecimento de frete. As estações de estrada de ferro, particularmente a de Itu, ao que nós estamos lembrados, era uma espécie de um centro de convergência, muitas vezes, da população em certos dias. Havia recepções festivas, comitivas, pessoas que vinham à cidade. Porque naquele tempo não havia rodovia, né? Então ali o pessoal ficava aguardando o trem chegar para então o agente do Correio fazer a distribuição da correspondência em cima de um banco. Então ali ele ia lendo o nome das pessoas e entregando diretamente. Primeiro ele fazia a distribuição dos jornais e a seguir as cartas. E ali aquele pessoal todo esperando aquilo, ansioso, aquela chegada, né? E o que não estava presente, entregaria no dia seguinte. E a Maria Fumaça saía, como seja, máquina a vapor saía, trocando de equipe, trocando de máquina, recebendo abastecimento, dava um problema sério e parte mecânica, parte de serralharia. Ao passo que a máquina diesel não. A diferença é muito grande, porque a locomotiva diesel é uma locomotiva que trouxe uma grande economia para a rede. Existem vários serviços de rotina, como seja a revista preventiva e as revisões programadas. Que essas revisões programadas serão feitas 30 em 30 dias. Como também as revisões trimestrais, é feito reparo em todos os seus equipamentos do motor diesel, como seja toda a parte de força, instalações elétricas. Na parte inferior da locomotiva será feito reparo nos truques, motores de tração, todas essas partes são recuperadas, e pinturas gerais da locomotiva, e como também os seus equipamentos de refrigerações. A gente vê o trem correr, os maquinistas lá de fora, da janela, então a gente ficava entusiasmado com aquilo, falava, eu ainda vou ser maquinista ainda, né? Deu da idade dos 10 anos, eu fugia da escola para ir poder ajudar os maquinistas a limpar a máquina. E quando eu fui trabalhar, eu já sabia lidar com as máquinas e tudo, o pessoal até falou, mas esse menino, então para que onde já sabe andar com as máquinas? Mas é que eu desde criança que eu era inclinado e os maquinistas me ensinavam. Eu estou onde eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser maquinista. Eu toda a vida gostei de assumir uma responsabilidade, agir certinho, procurar fazer o que é certo, o correto. E não tem nada melhor que ser maquinista para trabalhar. Durante a Segunda Guerra,
nós tivemos um problema de reposição de peças para as estradas de ferro. Com isto, não só o material rodante como a via permanente sofreram desgastes muito sérios. E a dificuldade na obtenção de material de reposição acabou gerando uma situação verdadeiramente aflitiva para as estradas de ferro ao término da guerra. Além de todos os problemas de ordem financeira que as estradas de ferro tiveram de enfrentar, decorrentes de péssimos traçados, outros decorrentes do problema da bitola. Terceiro, más administrações. A nossa situação era efetivamente uma situação difícil, com a via permanente desgastada, com o material rodante exaurido. Terminada a guerra, nós tivemos a oportunidade de importar material excedente de guerra. E esse excedente era composto principalmente de caminhões e de aviões, e que o americano nos vendia por preços irrisórios e com um lapso grande de tempo para se amortizar. Então nós, de repente, vimos o país inundado de caminhões. Anos, com o preço do petróleo barato, as nossas ferrovias foram relegadas a segundo plano. Então só se pensava em rodovia, porque o custo do investimento inicial em ferrovia é muito alto. Com a crise do petróleo, o governo agora está olhando para a ferrovia e procura desesperadamente ganhar o tempo perdido, mas os investimentos são altíssimos. Então está se procurando agora dar ênfase à carga e os passageiros continuam a ser relegados. Foi questão de prioridade. O transporte de passageiros numa ferrovia é bastante custoso. Além disso, ele cria problemas de difícil solução. Interfere na corrente de tráfego de trem-cargueiros, exige um efetivo muito grande para se atenda adequadamente os passageiros. Isso sem ter uma resposta adequada em termos de renda. E é muito mais lógico se transportar passageiros em ônibus. É que o ônibus, ele dá uma rapidez, entendeu? Mas não dá a segurança que o trem dá. E eu acharia que a gente aqui deveria usar uma bitola mais larga, que o trem se desenvolvesse mais. A gente precisa de um transporte popular. Isso iria beneficiar muito esse povo, muito mesmo. O transporte mais indicado para uma ferrovia é o transporte de carga em trens longos, a grandes distâncias, em mercadorias a granel, de descarga e carga fáceis, porque oferece um rendimento adequado para um transporte ferroviário. A diversidade de bitolas é um inconveniente muito grande para as estradas de ferro. Nós temos 3 bitolas em uso. É a bitola de 1,60 m, a bitola de 1 metro e uma bitola de 1,44 m. Aqui em Três Rios nós temos a bitola estreita de 1 metro e a bitola larga de 1,60 m. A bitola estreita é a antiga Leopoldina e a bitola larga é a antiga Central do Brasil. Então nós temos paralelamente as duas linhas que se encontram aqui. Isso acabou gerando problemas não só do ponto de vista da celeridade do transporte, e a segurança da mercadoria transportada sofre sempre riscos nessa transferência de um vagão para outro, o que acarreta prejuízos consideráveis. O sistema ferroviário brasileiro é muito cheio de contrastes. Nós temos coisas muito boas e coisas muito ruins. Nós temos o caso da Vale do Rio Doce, que é um exemplo no mundo de como se faz transporte bem feito de granéis, minério de ferro. Outras coisas que nós temos aqui não funcionam bem, quer dizer, haja visto o transporte de passageiro, quer dizer, o serviço é muito pouco rentável e não há o retorno de dinheiro para que se possa melhorar o próprio serviço. E vai haver necessidade de, vamos dizer, de uma preparação ou da montagem de uma infraestrutura que ainda não existe. E para fazer frente à demanda que existe, o governo principalmente vai ter que olhar a ferrovia com mais carinho. Existem alguns casos que eu acho que se justificaria
investimentos importantes, a ligação entre metrópoles, que é o caso do Rio-São Paulo. Quer dizer, haveria necessidade de investimentos para se adequar à atual linha Rio-São Paulo para um transporte de passageiro eficiente. Nós chegamos à conclusão que, apesar disso, o custo operacional do passageiro era muito mais econômico. Primeiro, menor número de carro, maior rotatividade. Enquanto um carro de passageiro nosso roda 100 mil quilômetros por ano, um vagão roda apenas 8 mil quilômetros. O que a ferrovia não tem é poder de competir com os ônibus, devido a tempo e qualidade de serviço. O passageiro é autocarregável, em meia hora o carro enche e se esvazia. Que fique bem claro que eu não sou contra o transporte de carga, mas a ferrovia tem que levar os dois paralelamente. Se você tem um bom transporte de passageiro, implicará automaticamente no melhor serviço de carga. Essas duas posições de um elemento ser favorável ao transporte de passageiros e um outro elemento ser contrário, representam duas tendências no campo da estrada de ferro. Um deles entende que a estrada de ferro é uma empresa, tem que buscar o lucro. E há outra corrente que entende que a estrada de ferro é um serviço público e não pode pensar no lucro. Então é um problema de filosofia de transporte. Tendo prevalecido a ideia de que a estrada de ferro deve dar lucro, abandonou-se o serviço de transporte de passageiros. Então eles davam muita atenção aos passageiros. Quando havia um imprevisto, aí qualquer coisa, que não ia correr um trem, eles punham outro trem para correr, o outro transporte qualquer, que eles pudessem pôr os passageiros, cada um no seu lugar, no seu destino. Então eles davam bem atenção aos passageiros. Hoje é o contrário. Hoje, muitas vezes, o senhor vê passageiro, o senhor vai na estação. Se o senhor quiser conversar com o chefe da estação sobre negócio de que hora vai o trem, que hora não vai o trem, tem um guarda especial perto que não deixa nem o senhor aproximar da chefia. Pensa, não, sei lá, se eles têm medo que o pessoal se revolte, que é isso, que é aquilo, que o negócio mudou muito, né? Então eles não dão nem informação. Às vezes anuncia aí pelo alto-falante, o trem tem atraso imprevisto, e o pessoal fica na estação 4, 5 horas esperando o trem aí sem ter uma notícia certa, né? Eu vejo a vantagem do seguinte ponto. Eu acho que o trem oferece mais segurança, mais tranquilidade. O estado emocional do passageiro é muito melhor, porque eu acho que o trem, sobre todos os aspectos, é a melhor condução. Pena que o serviço ferroviário nosso, de uns anos para cá, vem regredindo. Ele não apresenta aquele padrão de serviço que apresentava anteriormente. Se esse trem, em vez de levar 40, 50 pessoas, ele levasse 500, num preço mais barato, iria mais lucro à ferrovia. E tem que fazer essa viagem todo dia. E, evidentemente, a viagem sendo feita de carro me sai muito caro, né? E o trem sai um pouquinho mais barato. Segurança, conforto. Se for feito um serviço bem feito. Você sai de Campinas, por exemplo, para chegar na rodoviária em São Paulo, você leva 1h50 aproximadamente. Pega aquele problema de trânsito da Marginal até São Paulo. E aqui não, aqui você já desce direto na Luz e dali você já tem os seus pontos de metrô, tudo. Ônibus, conduções, tudo a contento. Por isso eu acho vantajoso o trem. A única coisa que impede a difusão do trem, da ferrovia como meio de transporte, são as más administrações. Todos sabem que o transporte ferroviário é o meio de locomoção mais adequado, mais fácil e mais econômico, principalmente numa crise de petróleo que nós estamos atravessando. A eletrificação do primeiro trecho data de 1922, Jundiaí a Campinas. Foi o primeiro trecho eletrificado no Brasil. Que a eletrificação da estrada de ferro já era a grande solução há mais de 50 anos atrás. E o ideal seria, efetivamente, a eletrificação, porque nós estamos a braços com dois problemas. Um é a infraestrutura que a estrada de ferro dispõe hoje, que é toda ela baseada na tração a diesel. Já a tração elétrica exigiria uma reformulação, tanto do material rodante como da via permanente. A eletricidade talvez fosse a grande solução. Quer dizer, qual a vantagem que tem a locomotiva elétrica ou a locomotiva diesel? Puxa, mas
vantagem. O preço do petróleo hoje em dia que está aí, né? A locomotiva elétrica é muito mais econômica. A preocupação das ferrovias em continuar planos de eletrificação já é bastante antiga, mas sempre esbarrando com esse problema. Não havia viabilidade econômica face aos grandes investimentos necessários para a eletrificação e face ao baixo custo do óleo diesel. Depois da guerra para cá, praticamente não se eletrificou mais nada. Eu acho que aí não é um problema, vamos dizer, até de sobrevivência. Nós temos que eliminar a dependência do tipo de energia que nós não temos aqui. Porque o mercado de transporte brasileiro é muito amplo, muito grande, está crescendo. E há a possibilidade de uma divisão modal racional, saudável e que dê possibilidade tanto a ferrovia como o caminhão. O que existe hoje em dia no Brasil é uma deformação completa. A divisão modal existente no Brasil é completamente deformada. Há necessidade de uma correção, né? Nós temos muita coisa sendo realizada por caminhão e muito pouca coisa sendo realizada por trem e por hidrovia. Nós temos transporte de cabotagem. Um país com uma costa enorme, imensa, tem transporte de cabotagem. Está aí posto em evidência toda a falta de unidade na esquematização do nosso problema de transporte. Ou se equaciona o problema de transporte sob todos os seus aspectos, ou então não iremos encontrar efetivamente uma solução para o problema ferroviário, porque todo o problema de transporte está conjugado. Aonde me levam os trilhos que entram pelo tempo? Riscos de aço, na história, no espaço, cravados no solo desse meu país. Que rio é esse que me leva em frente? Águas distantes que nunca verei. Por onde passa, não deixa fumaça. Eletricamente. Que rio é esse que me leva em frente? Eletricamente. 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 Por onde passa, não deixa fumaça. Eletricamente.